crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais um domingo, estamos aqui na presença de Deus para aprender a sua palavra. É a nossa aula, a Escola Bíblica Dominical de todos os domingos, online, né? A nossa aula está sendo às 11 horas, porque está sendo online, não é como na igreja, que são 9 horas da manhã, né? Então a gente está dando aí, olha, esse alívio para vocês de acordar um pouquinho mais tarde para ouvir a nossa aula, para assistir a nossa aula. E a nossa revista, nós estamos estudando da maneira, né, de servir a Deus com alegria. A revista é Servindo a Deus com Alegria. E hoje nós estamos na 4ª lição e nós vamos estudar mais uma bem-aventurança que Jesus ensinou lá no monte. É a maneira de ser feliz. Jesus estava lá no monte e aí tinha uma multidão que se reunia ali para ouvir Jesus. E Jesus começou a ensinar maneiras de ser feliz. E a gente já falou aqui algumas, né? Felizes os pobres, de espírito, né? Felizes os que choram é a lição de hoje. Felizes os que temem ao Senhor. Então, assim, os que confiam no Senhor. A gente já teve diversas aulas aqui. E hoje nós estamos falando sobre felizes os que choram, tá? E a bem-aventurança maneiras que Jesus falou que nós seremos felizes. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, feche seus olhos aí na sua casa, esse sol maravilhoso, esse calor aqui imenso e a gente tá aqui, ó, na presença do Senhor. O Senhor se agrada muito disso, do nosso sacrifício. Feche seus olhos aí e vamos orar. Hora da oração. Pai Celestial, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença e queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade de poder falar contigo, pela oportunidade de ouvir a Sua voz. Nós estamos aqui, Senhor amado, porque precisamos de Ti, não somos nada sem a Tua presença e queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Fala ao nosso coração, fala o coração de cada criança, prepara o coração delas, Senhor, e que esse momento seja nosso, para nós aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, então, na aula passada, né, nós tivemos aí a entrega na missão. A missão, ela foi enviada na terça-feira. E aí vocês tinham que fazer um diário, né, na terça-feira, tinha que começar. E aí vocês tinham que fazer todos os dias, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí vocês iam colocando ali qual era a preocupação, o que estava deixando vocês preocupados naquele dia. E aí vocês iam colocando ali e no final, no domingo, a gente ia apresentar o trabalho. As crianças fizeram, foi maravilhoso. E eu também fiz o meu, vou mandar para vocês a foto, comecei na terça-feira também. Então, assim, foi muito bonito. E a missão, lembrando que vale 20 pontos a missão. E a presença, 10 pontos. Então, as crianças de domingo passado que tiveram a presença foram essas daqui. Foram a Esther, a Riandra, a outra Esther, a Ruth, o Samuel, o Pedro, tá? Essas foram as crianças que tiveram a presença, tá? E aí a missão, quase todas elas fizeram e também ganharam pontos da missão. Então tem o ponto de 10 pontos da presença e 20 pontos da missão, mais do que eles tinham na semana passada. E aí ficou dessa maneira aqui, tá? A Esther e a Riandra com 80 pontos lá em cima. Logo em seguida vem a Esther e a Ruth, que fizeram 60 pontos. Elas não fizeram a missão, mas assim que elas viram a missão no grupo, elas fizeram. Então, assim, elas não começaram junto com a gente na terça-feira, começaram no sábado fazendo a missão, fez lá a missão, mas como a missão começava na terça-feira, elas não ganharam ponto da missão, só da presença, mas elas fizeram. Foi muito bom, muito bonito, parabéns, tá? É isso mesmo, sempre fazer a obra de Deus. Aí vem depois o Samuel, vem o Pedro esteve presente, fez a missão, ai que lindo. E aí tem o Moisés, que ele não está participando da aula, gente, porque o Moisés, ele trabalha domingo, ele ajuda a mãe dele faz umas quentinhas aí maravilhosas. Inclusive, se você não tem ainda comida na sua casa, sua mãe, seu pai, tá? Faça um pedido lá com a tia Nalva, manda uma mensagem aí pro Moisés, faça um pedido de uma quentinha, que ela leva aí até a casa de vocês. E o Moisés está ajudando a mãe dele nessa função, nesse trabalho, tá? E por isso alguns domingos ele não pode nos ajudar aqui com a sua presença.
mas eu super entendo, inclusive a gente manda a aula completa para ele poder assistir. Moisés, você continue se esforçando para aprender a palavra de Deus, tentar fazer a missão. A missão hoje você vai fazer durante a aula, então você já está aí com seu papel, você já está aí com a caneta, com canetinha, né? Então você já começa a se preparar para a missão. Hoje nós vamos falar sobre felizes os que choram, não é isso? Então, existem vários tipos de choro, né? Choro de dor, quando a pessoa cai, se machuca, ela está sentindo dor. Pela perda, né, de uma pessoa, de algum familiar, alguém que morre, a pessoa fica triste, chora, tem esse choro. Né? Existem vários tipos de choro, de alegria, inclusive, às vezes a gente fica tão emocionada e chora. Às vezes as pessoas choram também por decepção, se decepciona com um amigo, com alguma pessoa, com alguma nota da escola e começa a chorar, né? Tem vários tipos de choro, choro de saudade, ai que saudade da nossa aula presencial, a gente começa a chorar, né? Então, tem todos os tipos de choro. Eu quero que vocês agora peguem a folha de vocês e coloquem aí os vários tipos de choro, né? Engraçado, a aula de hoje fala que felizes são os que choram. É estranho, porque se a pessoa tá chorando, ela tá triste, a menos que ela esteja chorando de alegria, né? E como que são felizes as pessoas que choram? Então a gente vai entender o que Jesus estava falando aí. Esse choro que ele está falando é um choro de arrependimento, tá? E a gente vai discutir isso melhor na história, mas já é também uma parte que você pode colocar aí na sua lição. São os choros que existem, tá? E o choro de arrependimento. E depois você vai colocar felizes os que choram. Por que que Jesus falou isso? E vai dizer, né, o que, em qual parte, qual desses choros Jesus estava se referindo. Eu já dei agora aqui uma dica, um spoiler da história, né? Então fiquem ligados, façam a missão de vocês aí. Agora nós vamos para o louvor. Hora do louvor. E no louvor de hoje nós vamos falar sobre o amor do nosso Senhor. Se você chorar arrependido pelos seus pecados, Ele vai te perdoar e te purificar de todo pecado. Felizes são os que choram. Você pode até chorar arrependido, mas Ele vai perdoar os seus pecados. E você vai sair dali, ó, feliz, sabendo que você está salvo, que você vai ser salvo, que nada impede a sua salvação. Vamos louvar comigo então? Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Sem a palavra grande. E largo, e largo, o amor de Jesus é e largo. E largo, o amor de Jesus é largo. Agora sem a palavra grande, sem a palavra largo, ó. O amor de Jesus é o amor de Jesus é grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. O amor de Jesus é grande e largo. Hora do memorizando. E agora, crianças, nós vamos para o nosso Memorizando. E como todos os domingos, nós estamos indo para o Memorizando com a nossa Bíblia. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vocês já acompanhem na Bíblia de vocês para ver como é que está aí nessa versão. A minha Bíblia, por exemplo, ela diz assim, ó, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados.
Já na revista tá escrito assim, ó, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então são versões diferentes, como a gente já falou no domingo passado, tá? E nós vamos ler juntos da maneira que está na revista de vocês. Vamos comigo no 3? 1, 2, 3. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mais uma vez. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Está escrito em Mateus 5:10. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Bom, então esse versículo está muito fácil de decorar. Então nós vamos agora ler novamente o versículo sem algumas palavras, tá? Vocês já sabem com certeza, mas nós vamos para reforçar e vocês nunca venham esquecer dessa palavra. Amém? Vamos lá então? E como já falamos, nosso memorizando está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. E ele diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Agora nós vamos esconder aí algumas palavras, já escondi, hein? Agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem aí e nós vamos ler juntos, tá? Vamos lá? Vamos no 3? 1, 2, 3. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Muito bem, agora nós vamos esconder mais algumas palavras que ainda está fácil. Vou dar mais um tempo para vocês pensarem aí nesse versículo. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Vocês lembram aonde está escrito esse versículo, crianças? Acertou quem falou que está em Mateus 5:4. Mateus 5:4 está o nosso memorizando que diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Hora da história. Bom, crianças, chegamos agora na hora da mensagem e como eu já falei com vocês, nós vamos falar sobre choro, né? Existem vários tipos de choro, vocês já colocaram aí na missão de vocês. Existe o choro porque a gente chora por dor, a gente cai e aí chora, vocês principalmente, né? Cai de uma bicicleta, chora. A gente adulto consegue se controlar um pouco mais, mas a gente também chora por dor, sim. A gente chora também às vezes porque tá cansado. Às vezes eu choro porque, ai, a minha casa tá uma bagunça, eu tenho que arrumar tudo, eu tô muito cansada, eu trabalhei o dia todo. E a gente começa a chorar. Tem criança que chora, né, porque tem muito dever. Ah, essa professora passou um monte de coisa. Eu tô aqui estudando e não consigo tirar uma nota boa. É muita coisa. Isso aí começa a chorar de cansaço. Existem choros também de saudade. Às vezes a gente chora porque tá com saudade. Existe choro, né, pela partida de alguém, quando alguém morre e a pessoa fica muito triste, a pessoa chora. Muito difícil essas situações, né? Todas essas situações, se você chorar, Deus vai te consolar. Mas sobre a lição de hoje, nós vamos falar sobre outro tipo de choro. Felizes os que choram, pois eles serão consolados. É o choro de arrependimento pelos nossos pecados. E para ilustrar esse ensinamento que Jesus colocou lá no monte, a gente vai contar uma história bem curta aqui, que é a história do discípulo Pedro. Pedro, ele era um discípulo que amava demais Jesus. Ele andava com Jesus e ele tinha certeza que Jesus era o Filho do Deus vivo. Uma vez, inclusive, ele declarou isso: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, ele era uma pessoa muito próxima. Na última ceia, por exemplo, né, Jesus estava lá com eles e deu a ceia. Jesus lavou o pé de Pedro, enxugou. E aí Jesus falou, né, que alguém ia trair, alguém aqui nessa mesa vai me trair. E aí Pedro falou que nunca, né, abandonaria Jesus, que ele amava Jesus, que ele jamais ia abandonar a Cristo, né? E aí Jesus falou para ele: Pedro, não se engane, meu querido, porque hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Falou isso para Pedro. Pedro, eu acho que ainda não acreditou, duvido. Não vou abandonar esse meu Jesus, esse Jesus é maravilhoso. Mas Jesus, ele conhece todas as coisas e ele já sabia que isso ia acontecer. Né? Quando Jesus estava lá no jardim orando, né, e chegaram os guardas para prendê-lo, Pedro, inclusive, defendeu Jesus porque amava Jesus.
E Jesus foi preso para cumprir a sua grande missão, que é salvar a nossa vida, né? Salvar as nossas vidas para o perdão dos nossos pecados. E aí, quando Jesus estava preso, que ele estava lá, naquele momento difícil, de muita dor, onde ele estava apanhando, onde estavam rindo dele, caçoando dele, Pedro estava ali, né, ao redor de Jesus. E porque ele não abandonou Jesus, ele estava ali, ele queria ver Jesus, saber onde Jesus estava, o que estava acontecendo. E aí uma pessoa chegou para ele, né, estava frio, ele chegou perto da fogueira para se aquecer, e as pessoas que estavam ali falaram, esse aí é um deles. E ele falou assim, não, eu não conheço, vocês estão malucos? Porque ele ficou com medo, né, ele viu o que estava acontecendo com Jesus, ficou com medo e negou, não conheço ele não, saiu de perto. E aí depois ele foi lá, e estava ali perto ainda, uma outra mulher também reconheceu ele e falou assim, olha, você é um deles. E ele falou assim, não sou eu, você está enganada. E aí mais à frente uma outra pessoa chegou para Pedro e falou assim, eu tenho certeza que você é um deles, você fala igual a ele, você se veste igual a ele. Olha que coisa linda, maravilhoso, né? Quando nós temos Jesus, nós ficamos assim, parecidos com Jesus. Então, mas voltando para a história. Então aí eles viram que Pedro era parecido com Jesus. E Pedro novamente negou. Não, eu não conheço Jesus. Não sei quem ele é, só estou aqui mesmo para acompanhar. E logo quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Gente, foi muito triste. Naquele momento, Pedro, ele chorou, mas amargamente, mas chorou muito, muito, abundantemente. Muito triste, né? E eu peguei aqui a minha Bíblia, até para ler com vocês essa parte, tá? Pedro, vamos lá, pega a Bíblia de vocês aí também, abra aí em Mateus 26. Em Mateus 26 que está contando essa passagem de quando Jesus é preso, de quando Pedro nega Jesus. Vai do 57, vocês podem ler até o 75 essa história, que aí vocês vão ler com mais detalhe, inclusive é uma forma de você conhecer e estar pertinho de Deus. E lá no versículo 67, né, Pedro começa a contar que Pedro estava ali acompanhando, né, e fala também das partes que Pedro negou. E logo aí, ó, vamos lá, no versículo 75, que a gente vai ler agora, que é o último versículo, diz assim, ó, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que triste, né, gente? Ele chorou amargamente. Ele amava Jesus de verdade, mas ele era fraco, como qualquer um de nós. Nós também amamos Jesus, mas muitas vezes nós cometemos e fazemos coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes a gente já só se dá conta depois que a gente fez. Às vezes tratar mal uma pessoa, né? A gente tá com um amigo e aí a gente fala algumas palavras que deixam essa pessoa triste. Naquela hora a gente falou, né, e não deu conta do que a gente estava falando, mas aí passa alguns minutos e você não devia ter falado daquele jeito. E a gente começa a se arrepender daquilo que a gente fez, né? E Pedro narra bem o que Jesus falou ali no ensinamento do monte, que felizes os que choram. Ele chorou de muita tristeza, com muita dor, muito arrependido, mas Jesus o perdoou. Tanto que Pedro foi escolhido por Jesus para dar continuidade à igreja. Pedro foi quem formou a igreja. Ele foi o grande líder que deu iniciativa lá em Atos 2, né, quando teve o Pentecoste. Foi ele que iniciou o ministério, a igreja aqui nessa terra. Então Jesus o perdoou. Quando nós pecamos, quando nós cometemos alguma coisa assim, logo a gente lembra que aquilo é pecado, a gente deve se ajoelhar e orar. Ora e chore na presença do Senhor, arrependido daquilo que você fez. E se você fizer isso, crianças, vocês podem ter certeza que Jesus, ele vai te perdoar de todo pecado, vai te purificar de todo pecado. E você vai levantar aquela tristeza, já não vai mais tomar conta do seu coração. Você vai levantar, você vai ter a alegria da salvação, a alegria, a certeza de que Jesus te perdoou. Claro que talvez você vai ter algumas consequências. Às vezes, se você tratou mal uma pessoa e falou com ele mal, Jesus vai te perdoar. E você vai sentir o perdão de Jesus, mas talvez aquela pessoa nunca mais vai querer se aproximar de você, que é uma consequência, né? Mas o importante é você ter o perdão do nosso Senhor Jesus.
E depois também falar com o seu amigo, pedir perdão para o seu amigo, para que você não venha ter essa consequência tão triste de perder um amigo, né? Isso é horrível. Então, lá no ensinamento do monte, quando Jesus falou dessa bem-aventurança, felizes os que choram, ele estava falando desse momento, dos que choram arrependidos pelo seu pecado. Se você chorar na presença do Senhor, arrependido de todo o seu pecado, Ele vai te perdoar e vai te tornar santo e limpo novamente. Amém, crianças? Que Deus venha continuar falando no seu coração. Hora da oração. E agora, criança, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento. Hoje a gente não vai se encontrar no Zoom, tá? Não tem como a tia fazer ligação, estou num lugar que pode a internet não funcionar bem e eu não vou conseguir fazer videochamada. Então não tem como a gente entrar no aplicativo hoje, mas a nossa aula foi uma bênção, Deus falou muito ao meu coração, espero que tenha falado também ao coração de vocês. Então nesse momento nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa aula, tá? E falar aquela nossa frase. Amém? Vamos orar comigo? Deus, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz e fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, sempre a nos arrepender do nosso pecado, para que o Senhor venha nos purificar, Senhor, dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos ajudar a viver uma vida que te agrada, a viver uma vida segundo a tua vontade, uma vida em santidade, Senhor. E que nós possamos ser essas pessoas felizes que vivem essa bem-aventurança. Senhor, nos ajude a ser perfeito, nos ajude, Senhor, a parecermos contigo. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus, e continua abençoando o nosso dia, para que possamos estar juntos no nosso culto hoje à noite. Amém. Vamos falar comigo então, crianças? Vamos lá no 3, em 1, 2, 3. Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus! Tchau, tchau e até o próximo domingo.